Olá! Um tempo atrás eu vi uma pessoa expulsando o demônio de alguém, dizendo para que o anjo caído saísse do corpo daquela pessoa. Eu achei bastante estranho e comecei a investigar o tema e cheguei à conclusão de que havia uma informação bastante errada sendo utilizada em um episódio em que as pessoas sofrem porque a manifestação demoníaca de fato judia bastante das pessoas que sofrem desse mal. Quando nós consideramos o senso comum, o que as pessoas falam por aí nas igrejas, nas conversas, nas redes sociais, nós vemos que de fato há muita confusão a esse respeito. Por exemplo, a Bíblia sugere, algumas interpretações foram feitas de que um terço dos anjos teria sido expulso do céu quando Satanás foi expulso. Essa inferência está feita a partir do texto do Apocalipse. Mas os mesmos anjos caídos, que segundo Judas, Pedro, dizem estar presos, reservados em prisões eternas para o dia do juízo, são seres que as pessoas acreditam, algumas delas, estarem por aí. Mas a Bíblia não dá base para dizer que anjos caídos estejam soltos, circulando, atormentando as pessoas. Quando nós olhamos para o texto bíblico, especialmente para as expulsões de demônios que Jesus fez, nós observamos que ele não usou em nenhum momento, em nenhuma das vezes, essa determinação para que um anjo caído deixasse uma pessoa. Por exemplo, um texto bastante rico a esse respeito é Marcos capítulo 5, em que Jesus está lidando ali com o chamado endemoniado gadareno. No versículo 8, por exemplo, Jesus tinha dito: saia desse homem espírito imundo. Mais à frente, no versículo 12, ele chama o mesmo espírito imundo de demônios. E no versículo 13, volta a chamar de espíritos imundos. No versículo 15, ele já chama de legião, porque eles são muitos. E no versículo 16 diz: os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, ou seja, possuído por um demônio. A palavra demônio tem origem no grego, daimonia, e os filósofos da Grécia usaram em um outro sentido. Foi a tradição cristã que deu a atual conotação como nós entendemos. E aqui algumas coisas precisam ser observadas. Em primeiro lugar, o Novo Testamento não apoia a ideia de que anjos caídos ocupem corpos de pessoas. Primeiro porque os anjos têm o seu próprio corpo. No Antigo Testamento, pessoas viram anjos. Né? Anjos, arcanjos, serafins e querubins foram vistos. Esse é o primeiro sentido. Demônios parecem não possuir corpos. Veja, por exemplo, a questão da própria palavra demônio. O seu sufixo, a parte final da palavra, ônio, é o mesmo sufixo da palavra neurônio, que fala a respeito de um componente do nosso cérebro. Né? Aqueles impulsos elétricos que transitam pelos filamentos do cérebro. Isso tem muita informação aí, porque se os demônios não possuem corpos, e de fato a Bíblia diz que quando o endemoniado foi liberto, os demônios pediram para que pudessem ocupar os corpos dos porcos, como de fato fizeram. Então, um demônio quando se aposta de uma pessoa, é porque ele mesmo não tem um corpo, ele precisa de um corpo para se manifestar, para se fazer presente. Daí que Jesus nunca expulsou um anjo caído e também nunca expulsou um demônio de alguma parte do corpo da pessoa. Ao contrário, quando ele expulsava o demônio, havia libertação na mente da pessoa. Os textos dos evangelhos dizem: e tendo expulsado o demônio, o mudo falou, e tendo expulsado o demônio, o surdo ouviu. Ora, a ciência já explicou para nós, já demonstrou que através das operações mentais, das operações cerebrais, todos os nossos movimentos e atividades corporais de todos os nossos membros e órgãos é realizada. Então veja que há uma relação intrínseca e as palavras, com os seus sentidos próprios, os seus significados próprios, nos mostram isso. A outra questão é a questão da origem dos demônios. A Bíblia não fala a respeito da origem dos demônios.
E eu tenho aprendido, porque a hermenêutica ensina assim, que quando a Bíblia não fala algo, nós devemos ficar quietos. Agora, nós podemos especular, mas não fazer disso uma doutrina rigorosamente ajustada. Jesus usou, por exemplo, a analogia para explicar coisas que aos homens eram incompreensíveis ou pareciam difíceis de compreender. Por exemplo, para explicar como seria a sua morte por 3 dias e ressurreição, ele usou o exemplo de Jonas e disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também estará no seio da terra. Para explicar a iminência da sua volta, ele usou o exemplo de Ló, ou dos dias de Noé, dizendo: assim como nos dias de Noé as pessoas compravam, vendiam, comiam, davam-se em casamento, assim será na vinda do Filho do Homem. Então ele usou analogia para explicar a partir de coisas conhecidas, coisas que não eram conhecidas. No meu livro Demônios, Quem São, O que Fazem, De Onde Vêm, eu usei uma analogia para tentar explicar a natureza dos demônios, sem com isso dogmatizar, sem com isso dizer, olha, é assim e pronto, acabou. Porque de fato não é, a Bíblia não dá essa base toda para nós afirmarmos dessa maneira. Para concluir, é importante notar que a atividade demoníaca se dá de fato no cérebro. Por isso, Antigo e Novo Testamento recomendam que o homem use o seu cérebro com as coisas boas. Quando Josué foi chamado a atenção por Deus, quando estava fazendo o velório de Moisés há cerca de 30 dias, Deus disse a ele: pega o livro da lei e medite nas promessas, porque só assim fará prosperar o teu caminho. Se Josué continuasse fazendo velório, certamente teria muita dificuldade em ter coragem para avançar com aquela multidão de hebreus até a terra prometida. No Novo Testamento não é diferente. Quando escreveu a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo recomendou: tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, honesto, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, em algumas versões dizem, isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, ocupar a mente, a cabeça, os pensamentos com as palavras de Deus, com coisas boas, louváveis, coisas agradáveis, coisas que nos encorajam, coisa que nos dê esperança, é o remédio bíblico para que a sua mente fique ocupada e não se estabeleçam fortalezas, como Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 10, fortalezas que precisam ser julgadas pela própria palavra de Deus. Tem muita coisa para nós pensarmos aí, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e para ficar sabendo quando eu vou postar novos vídeos, acesse o sininho, clique no sininho e você receberá as novas notificações. É isso.